E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Durkheim identificou o maior problema da obra dele, só que ele não investigou. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série da divisão do trabalho social, vamos direto ao assunto, livro 2, capítulo 3, os fatores secundários. Bom, temos dois tipos de solidariedade, a mecânica das sociedades mais simples e a orgânica das sociedades mais complexas. E toda a sociedade começa com a mecânica sendo majoritária e progressivamente transita para a orgânica ser majoritária. A coesão social da solidariedade mecânica deriva da forte consciência coletiva, o que significa que as pessoas são parecidas, pensam e agem de forma parecida, enquanto na orgânica a coesão vem da divisão do trabalho social, onde o indivíduo se especializa em uma função, o que o leva a agir e pensar de forma diferente dos outros, mas acaba dependendo do coletivo para suprir suas necessidades que a própria função que exerce não atende. Beleza. Então, ao longo desse processo, que vai da mecânica para a orgânica, temos um enfraquecimento da consciência coletiva e o aumento da divisão do trabalho social. Na verdade, ele vai analisar agora fatores que auxiliam nesse processo. O fator primário é a segmentação da sociedade. Os fatores secundários vai ser o que ele vai olhar agora. E a primeira coisa que ele vai falar a respeito é... O primeiro desses fatores secundários consiste em uma independência maior dos indivíduos em relação ao grupo. Que, como vemos no outro vídeo, a individualidade só vai ter espaço para existir conforme a sociedade se desenvolve. Porque, em seu estado mais rudimentar, o coletivo só é mantido coeso pela igualdade entre as pessoas. Lembra, estamos passando de um ponto de maior solidariedade mecânica para outro de maior solidariedade orgânica. Portanto, o primeiro passo é ter espaço para a individualidade, e isso ocorre com o aumento da diversidade material e com o aumento da própria sociedade. Um pequeno grupo que faz as mesmas coisas vai ter muito mais facilidade em manter uma consciência coletiva forte, enquanto um grupo maior, mais espalhado, com mais produção, vai ter dificuldade em manter essa unidade do ser social. E vem então a reflexão, o pensar além da consciência coletiva. Ora, uma vez que a reflexão é despertada, não é fácil refreá-la. Quando ela adquire forças, desenvolve-se espontaneamente para além dos limites que lhe foram atribuídos. Outro fato importante para essa transição de solidariedade é que a tradição perca sua influência. Quando o indivíduo nasce, a consciência coletiva já está estabelecida, portanto ela vem do passado. Dessa forma, sua autoridade deriva da tradição. Em sociedades onde a tradição perde sua centralidade, também é enfraquecida a consciência coletiva e se desenvolve a individualidade. A imigração, por exemplo, vai ser um forte indicador de mudanças de solidariedade. Porque quando vários indivíduos de diferentes culturas habitam o mesmo espaço, não há tradição única. E mais do que isso, do convívio dessas tradições, novas formas de pensar e agir vão surgir. Os filhos desses migrantes não nasceram imersos naquelas tradições de onde vieram suas famílias. Então eles terão uma relação muito diferente dessa consciência coletiva que já englobou seus pais ou seus familiares. Já englobou ou engloba, mas enfim, vocês entenderam a ideia. O surgimento das cidades, então, será também um fator que acelera esse processo de transição de solidariedades. Além do mais, como nas grandes cidades convivemos com pessoas que não conhecemos, a vigilância social é menor. Enquanto em sociedades menores existem várias coisas que causariam escândalo ao coletivo, nas cidades o escândalo é mais raro e mais rápido. Sabe esse isolamento, essa solidão que sempre falam que existe nas grandes cidades? Então, acompanhado da solidão, vem uma menor dependência da opinião do coletivo e menor vigilância sobre os atos dos indivíduos. Ele não tá falando que isso é bom ou ruim, tá falando que isso acontece e temos esses desdobramentos. Olha quem chegou. Oi. Ele está atiçado brincando com essa paradinha aqui. Os dois. Tão grande, né, gente? Olha o tamanho desses bichinhos. Vai pra lá que eu tô gravando, vocês estão fazendo barulho. Lindinhos. E lá se foi o ângulo da câmera, né? Fala se esse gatinho maravilhoso não merece seu like. E uma forma de combater essa solidão, pelo menos a minha, é ver o like que você me deixa, os inscritos crescendo. Vamos lá, galera, ajuda aí. Tá mal legal essa série. Como que você chegou até aqui e ainda não se inscreveu? Você tá vendo essa série incrível, sem precedentes na divulgação científica brasileira. Me deixa um like, me ajuda a comprar sachê pros gatinhos. Você viu como eles são lindos? Eles comem pra caramba. Como essa indiferença mútua tem o efeito de afrouxar a vigilância coletiva, a esfera de ação livre de cada indivíduo efetivamente se amplia e pouco a pouco o fato torna-se um direito. De outro lado, uma vez que fizemos uso de uma liberdade, contraímos uma necessidade. Torna-se para nós tão necessária e nos parece tão sagrada quanto as outras.
Então, nas sociedades segmentadas, isoladas, temos num primeiro momento cada segmento limitando a ação do outro, para que, da divisão do trabalho, comece a ocorrer intercâmbios, trocas e os limites dos segmentos acabem dando espaço a gradativas fusões, ampliando seus limites e tornando o coletivo mais geral e extenso. A vigilância coletiva afrouxa-se irremediavelmente. A consciência coletiva perde autoridade e a variabilidade individual aumenta. Em suma, para que o controle social seja rigoroso e para que a consciência coletiva perdure, é preciso que a sociedade seja dividida em compartimentos bastante pequenos e que envolvam completamente o indivíduo. Ao contrário, ambos enfraquecem à medida que essas divisões desaparecem. E com isso, ele encerra o capítulo 3, onde o Durkheim dá conta dos fatores sociais que influenciam o progresso do avanço da solidariedade. Agora, no capítulo 4, ele vai olhar para os fatores de hereditariedade, que vai ser ele biologizando fatores sociais, como eu expliquei no vídeo sobre a ilusão naturalista. Enfim, capítulo 4, continuação dos fatores secundários. Ele vai relacionar gostos e aptidões à hereditariedade e até mesmo a questões raciais, hereditariedade genética, tá? Ele tá errado em fazer isso e falta ao Durkheim ferramentas para reconhecer a influência da socialização na formação dos gostos que acabam reproduzindo distinções elitistas entre as pessoas de diferentes classes sociais. Mas enfim, apesar do pressuposto errado e racista, vamos ao argumento dele. Ele vai colocar que a hereditariedade e a raça são forças que trabalham contra a individualidade, pois levam o indivíduo a ser mais parecido com o coletivo de onde ele se origina. Além disso, vai colocar que quando ocorrem sistemas de castas, são na verdade traduções dos sistemas de aptidões hereditários, em forma de organização legal, como se fossem um sintoma da divisão do trabalho por aptidões e, se não fosse assim, não dariam certo. Mas ela não poderia ter se generalizado a esse ponto, nem persistido durante tanto tempo, se, em geral, não tivesse tido por efeito colocar cada um no lugar que lhe convinha. Se o sistema de castas tivesse sido contrário às aspirações individuais e ao interesse social, nenhum artifício poderia tê-lo mantido. Portanto, a rigidez das estruturas sociais não faz senão exprimir a maneira imutável como então se distribuíam as aptidões, e essa imutabilidade, por sua vez, só pode se dever à ação das leis da hereditariedade. Basicamente, ele está colocando que o sistema de castas na sua fundação é justo, porque se não fosse justo, não daria certo. Complicado, hein, Durkheim? Enfim, ele segue a observação colocando que quanto mais complexas as atividades, menor a influência da hereditariedade, concluindo com um trecho de Alphonse Candolle, que eu gostei muito e não sei pronunciar o nome corretamente, tá? É muito difícil saber se esses gostos vêm de nascença ou das impressões vivas da juventude e das influências que os provocam e os orientam. Além disso, esses gostos mudam, e os únicos importantes para a carreira são aqueles que persistem. Nesse caso, o indivíduo que se distingue em uma ciência ou que continua a cultivá-la com prazer, nunca deixa de dizer que é para ele um gosto inato. Ao contrário, aqueles que têm gostos específicos na infância e deixaram de pensar neles, não os citam. Portanto, olha que legal, temos aqui ao mesmo tempo a ilusão naturalista, que é o ato de biologizar, entre outras coisas, o bom gosto, e ao mesmo tempo temos um aceno que reconhece que isso aqui é uma ilusão. É muito bacana que ao mesmo tempo que o Durkheim comete o erro, ele aponta para a possibilidade disso estar errado. Eu tenho um vídeo sobre ilusão naturalista que eu vou colocar aqui no card, tá? Assiste lá que eu inclusive gosto muito desse vídeo. E o mais bacana para mim é o fato de que, além de tudo, ele fala de distinção, e distinção nas ciências. O Bourdieu com certeza passou por aqui. Eu vou voltar nesse mano, eu fiz um asterisco enorme, anotei o nome dele e vou ler esse texto, porque eu achei muito bacana. Tem um cheiro de influência para sociologia contemporânea que eu não conhecia e eu vou dar uma olhadinha depois. E o Durkheim continua o raciocínio, colocando que para concluir de fato o que o Candolle coloca, seria preciso uma análise científica usando um grupo de pessoas do mesmo ciclo social e um outro composto por indivíduos aleatórios, e analisar suas trajetórias. Ele está propondo uma análise com grupo controle, um método super utilizado hoje. Boa, cara! Ele tá muito mostrando o caminho certo pra galera, mano. Isso é muito legal. Saindo de uma floresta positivista e racista? Ele tá, mas ele tá mostrando o caminho da saída. E fala de hereditariedade, raça e biologiza fatores sociais, mas ao mesmo tempo ele questiona esses caras, acena pra uma importância da socialização e tal. Mais pra frente, ele ainda coloca que o método do Lombroso, um cara super importante pra frenologia, que associava o tamanho do crânio, o formato do crânio, né, ao comportamento. Ou seja, ele fazia uma pseudociência racista e coloca que o método do Lombroso seria muito melhor se desse os resultados prometidos. Olha que louco. Ele dá uma cutucada no mano, dizendo tipo: legal isso aí que você tá falando, mas você tá vendo que quando se faz um teste sério, não condiz com a realidade, né? Mano,
vai Durkheim, tapa na cara dos pseudistas. Enfim, basicamente é o Durkheim colocando que a hereditariedade passa caracteres rudimentares em relação às funções sociais, mas quando as funções são muito complexas, acaba não sendo o suficiente para determinar as ocupações, sendo maior a influência do coletivo e da socialização, em especial nos primeiros anos de vida. A parte da hereditariedade é zoada e bem característica da época. A da socialização é top e muito adiantada pra época, mas ainda incompleta. Cara, olha isso, ele bota o dedo no problema para depois deixar pra lá. Galton não apenas estabeleceu essa lei para a altura, como também para a cor dos olhos e as faculdades artísticas. É verdade que suas observações só concernem aos desvios quantitativos e não aos desvios qualitativos apresentados pelos indivíduos em relação ao tipo médio, mas não vemos por que a lei se aplicaria a um e não aos outros. Mano, era isso, Durkheim. Tá aqui, cara. Ele tá falando que caracteres físicos são hereditários e ele não vê por que, portanto, os caracteres psíquicos também não seriam. E esse é o maior problema com esse livro e com a sociologia e com a produção das ciências sociais da época. Essas 3 linhas no finalzinho do estudo resume o principal problema analítico disso aqui. Mano, ele identificou a parada, ele falou a respeito e deixou pra lá, descartou. Me dá um nó na garganta. É muito louco, ele botou o dedinho na ferida, deu uma espremida e tipo... deixar pra lá. Eu acho essa passagenzinha muito forte, muito representativa do que é o Durkheim. Ao mesmo tempo preso no momento que ele escreve, mas também o cara que tá apontando pro caminho a seguir. Que pena, mano. Que pena. E que bom ao mesmo tempo. Enfim, 2 capítulos de uma vez. Quase encerrando, galera. Deixa seu like, se inscreve. Dúvidas e correções, manda aqui embaixo nos comentários. Estamos realmente acabando. Falta bem pouquinho, povo. E...